Bem-vindos, pessoal, ao presente do seu traje de aniversário. Eu sempre gosto de fazer algo nesse momento do ano. Eu não tinha certeza do que eu queria fazer. E aí essa conversa, sobre o que inspirou essa conversa, surgiu na minha última classe de X-Men. E eu achei que seria uma coisa incrível para ter uma conversa sobre isso nesse momento do ano, começando 2021 num espaço completamente diferente e num lugar totalmente diferente. Então, para aqueles de vocês que não me conhecem, porque essa é uma chamada gratuita, qualquer um pode ter entrado nisso. Meu nome é Carol Wright, eu sou uma facilitadora certificada de Access Consciousness, que é isso. Eu tenho facilitado classes por 8 ou 9 anos e eu facilito uma especialidade chamada X-Men, que é uma especialidade de Access Consciousness, e principalmente o que X-Men é, é todos os lugares que você decidiu que você está errado, ou todos os lugares em que você foi diagnosticado com uma deficiência, ou qualquer lugar em que o seu corpo foi diagnosticado com algo, de novo, algo errado, e isso tira todas essas coisas em uma conversa totalmente diferente no que é tudo que você foi dito que é errado sobre você, sendo, na verdade, uma força, uma potência. Então, esse tudo que você foi diagnosticado como uma deficiência, ou qualquer lugar que você é diferente precisa mudar, na verdade, for algo que você não precisa mudar, que você possa só reconhecer como uma diferença que você é e a grandiosidade que você é. Então, as classes de X-Men, elas são fenomenais, e se você não é familiar com elas, você pode entrar no site de Access Consciousness, e se você entrar em accessconsciousness.com/X-Men, você vai ver todas as classes diferentes, não está traduzido em português, um adendo, e com todos os facilitadores diferentes, e essa é uma das classes que eu amo. Para mim, pessoalmente, o Access tem sido um jeito para que eu tenha mais do que eu sabia do que eu sabia, e é onde a gente está indo nessa conversa de hoje. Talvez eu responda algumas perguntas, talvez eu não responda, depende de onde a conversa estiver indo, mas você é bem-vindo para mandá-las aqui, e você também é bem-vindo para sair do mudo e fazer a sua pergunta. Então, o presente do seu traje de aniversário, toda a ideia sobre isso é que, e se quando você veio para cá, quando você nasceu aqui, quando você escolheu nascer aqui, e isso às vezes é uma coisa revolucionária para dizer, é que sim, você escolheu vir para cá. Que algumas pessoas podem saber, algumas pessoas podem não acreditar que isso é possível ou verdade. Então, nessa chamada, nessa aula, nessa classe, o que a gente vai falar é sobre o enunciado declarador de Access Consciousness. Se você quiser e ter mais informação sobre isso, você pode ir para www.theclearingstatement.com e você vai ter todas essas informações sobre o enunciado declarador. É uma série de palavras que ajudam a limpar e liberar energias com uma pergunta ou quando uma conversa traz algo à tona. Então, se quando eu falei para você, você na verdade escolheu vir para cá, se isso criou qualquer coisa estranha no seu mundo, ou descrença, ou meu Deus, por que eu faria isso? Ou sim, eu estava muito animado, ou qualquer coisa que tenha vindo à tona. Tudo que isso e como a gente usa no declarador, a gente permite que essas energias venham à tona, porque quando a gente decide que algo é bom ou mal, se a gente ficar preso nessa decisão, a gente não pode ver nada que não seja parecido com isso. Então, uma das coisas que eu espero para que todos vocês recebam nessa chamada, é que tem muito mais disponível para você e muito mais do que você que você poderia ter acesso se você desejar. Então, em qualquer que seja a energia de quando eu disse, na verdade, você escolheu estar aqui, qualquer que seja a energia que tenha vindo à tona, eu vou perguntar se você estaria disposto a destruir e descriar isso. Certo, errado, bom e mal, pode POC, todos os 9, curtos, garotos e além. Esse é o enunciado declarador. E, basicamente, o que isso faz é que isso permite que você veja
outras energias que você talvez não tenha conseguido ver baseado em qualquer decisão que você tenha feito sobre isso. Então, tem isso. Se alguma pessoa puder colocar o site no chat, eu seria muito grata, porque eu não sei se eu estou dizendo isso corretamente. Então, algumas coisas sobre X-Men, algumas coisas sobre as coisas principais que aparecem com as classes de X-Men. Obrigado, Ashley. É que onde as pessoas são diagnosticadas com coisas nessa realidade. Então, pode ser TDAH, TDA, autismo, toque, dislexia. Essas são as principais, mas também pode ser muitas das outras doenças mentais, coisas que aparecem no nosso corpo. Pode também ser simplesmente que você foi dito que você é tímido na vida toda, ou que te falaram que você era muito e tipo falaram para você se acostumar. Então, onde você se tornou consciente dos pontos de vista de que como você é não é correto. Então, todos os lugares que você esteve consciente desses pontos de vista e ou concordou e alinhou, então, tipo, tá, eu acho que eu sou tímido. Ou, tipo, você resistiu e reagiu. Tipo, caralho, cala a boca, eu não sou tímido. Você vai destruir e descriar tudo isso. Certo, errado, bom e mal, podpoc, todos os 9, curtos, garotos e aléns. Porque uma das coisas interessantes é que se você escolheu vir aqui com qual era o seu objetivo, qual era o seu alvo? Ou você tava, eu só vou entrar num outro corpo. O que foi que você sabia quando você escolheu vir aqui? E você estaria disposto a reconhecer que você sabia alguma coisa? Que você não veio aqui para ser o filho de alguém, ou para ser o irmão do seu irmão, ou para ser a esposa de alguém. E se você veio aqui para criar uma realidade totalmente diferente? E o meu senso é que se você viu esse gráfico e se você pensou, talvez eu não sei porque eu quero participar disso, talvez isso se aplique a você. Então, tudo que você fez para se esconder de você, para esconder de você o que você sabe e o que você sabia quando você fez a escolha de vir aqui, isso vai destruir, descriar? Certo, errado, bom e mal, pode poc, todos os 9, curtos, garotos e aléns. Então, e se eu dissesse para você que quando você escolheu vir aqui, você co-criou o seu corpo, você passou por todo esse processo por ser na barriga da sua mãe, e passou por todo esse processo, e chegou aqui, e que você, na verdade, tinha tudo que você precisava para criar o que quer que seja que você decidiu que você ia vir aqui para criar. E se você tá no negócio, tipo, o que quer que seja, claro, eu vim aqui para criar XYZ, ou merda, eu não sei o que eu vim aqui para fazer. Nada disso, ou qualquer tipo de energia que venha à tona, tudo e qualquer coisa que isso seja, você vai destruir e descriar? Certo, errado, bom e mal, podpoc, todos os 9, curtos, garotos e aléns. O acelerador, se você pode perceber que tem uma energia que vem quando você olha para alguma coisa e você, na verdade, esteja disposto a olhar para isso, porque para alguns de vocês pode ser a primeira vez que vocês, na verdade, consideraram, uau, o que eu sabia quando eu vim para cá? Porque essa realidade nos fala que bebês, seres novinhos, não sabem nada e que que eles têm que ser ensinados das coisas. E sim, tem algumas coisas de um ser, quando a gente entra no nosso corpinho, que a gente reaprende quando a gente chega aqui. E o que mais? O que mais você sabia? O que você conseguia perceber, saber, ser e receber quando você era um bebê ou quando você era um bebezinho, antes da idade de 2 anos, que você completamente ou escondeu ou se recusou? Especialmente porque ninguém aqui poderia ver, perceber, saber e receber o que você fazia. Então, essas são umas coisas que a gente pode criar para muitos de nós. O senso de eu não, eu, eu não realmente, eu não tinha um saber do que eu queria saber ou fazer quando eu cheguei aqui.
Eu não sabia o que eu queria fazer aqui. Quem diria quando eu nasci, sabe? Até a idade de 2 anos. Na verdade, eu não sei quem eu sou agora e eu não sei o que eu gostaria de criar. E se isso não for verdade, na verdade? E se for algo que você empurrou e escondeu e jogou fora porque não combinava com nada que existia aqui ainda? Algumas coisas para mim, para X-Men e facilitar as classes é que toda pessoa que escolhe uma classe de X-Men, eles têm algumas coisas em comum. Primeiro, eles não sabem se isso se aplica a eles. Provavelmente eles têm muita certeza que isso não se aplica a eles. Eu não conseguia, possivelmente, eu não conseguia ter talentos, habilidades, capacidades que outras pessoas aqui não tenham. Ou eles vêm para as classes assumindo que eles assumem, tipo, não é todo mundo que pode fazer isso. Então, todos os lugares que vocês têm se colocado na noção que todo mundo pode ser e fazer o que você pode ser e fazer aqui, por favor, vocês estariam dispostos a destruir e descriar tudo isso? Certo, errado, bom e mal, pode POC, todos os 9, curtos, garotos e aliens. Porque e se o que você veio aqui para ser e fazer, e o que você é capaz, for absolutamente único a você? E se você não escolher isso, não vai existir aqui. Então, você estaria disposto a escolher isso? Ou pelo menos ser curioso sobre o que isso é? Legal. Então, como eu estava dizendo, com o X-Men é incrível quando eles aparecem nessas classes, porque eles são todos muito diferentes, eles são muito únicos. E as coisas que eles têm em comum é que eles acham que todo mundo é igual a eles não acham que as coisas se aplicam a eles, e eles acham que o que eles experienciaram na vida deles, que talvez seja talentos, habilidades, capacidades, sejam todas as coisas que fazem eles errados. Então, ao longo do tempo, com as ferramentas de X-Men e a especialidade de X-Men, as pessoas começaram a perceber que eles não são tão fodidos quanto eles acham, que eles são muito mais fortes do que eles são errados. E, na verdade, eles começam a reconhecer que eles têm talentos, habilidades e capacidades que outras pessoas não têm. E que eles podem começar a escolher a partir desse lugar e começar a criar o que é que eles estão aqui para criar. Que talvez seja um pouco egoísta, seja uma escolha um pouco egoísta de fazer essas chamadas. Para minha perspectiva, quanto mais os X-Men escolhem ser quem eles são e se jogar e usar tudo que eles decidiram que está errado sobre eles, ou que outras pessoas disseram que estão errado com eles, para a vantagem deles, e ter isso, o mundo vai mudar. O mundo não pode não mudar. E como vocês sabem, vivendo nesse último ano, tem um pouco de coisa que pode mudar, que está mudando. Então, de qualquer maneira, alguém tem alguma pergunta nesse momento? Como eu disse no começo, essa chamada ela pode ir em 5 milhões de direções. Alguém tem alguma coisa que está aparecendo para eles? Algum tópico em particular? Não? Corpus. Eu consegui ouvir isso. Corpus, o quê? Ah, meu Deus. Sim. O que é muito engraçado é que essa chamada eu coloquei o traje de aniversário e que isso implica corpo, então muitas pessoas assumiriam que essa chamada é sobre corpos. O meu primeiro, isso prova o meu ponto que as pessoas não leem. Eu também não leio. Então, todos os lugares que você foi feito errado por não ler as coisas totalmente, você pode destruir e descriar. E todos os lugares que você decidiu que você é burro ou estúpido ou que você perde as coisas baseado nisso, vai destruir e descriar. Certo, errado, bom e mal, pode POC, todos os 9, curtos, garotos e aléns. Nossos corpos são uma criação única nossa. Então, você criou o seu corpo em 1 milissegundo de escolha, quando você escolheu vir aqui, você criou o seu corpo. Agora, você, na verdade, teve
Você pensou no seu corpo desde o momento do seu nascimento? Tipo assim, você levou ele em consideração o que isso significa, na verdade? Se você criou ele, você, na verdade, esteve presente com ele como uma criação sua, ou você esteve escolhendo algo diferente que nessa realidade, mesmo que você olhar para como os bebês nascem aqui, a maior parte dos bebês nascem aqui. Tem alguns seres que criam nascimentos muito milagrosos, e a maior parte de nós meio que passa por esse é com é, não é essa palavra, mas é uma versão mecanizada. Então, quando você nasce, muitas vezes a sua primeira experiência aqui é muito intensa. Tem muito barulho, tem muita luz, tem muita gente que você não conhece, tem muitas energias diferentes, tem muito acontecendo. E quando você nasce aqui, o corpo que você criou é uma esponja pronta para começar a se engajar com esse ambiente. Então, algumas vezes isso pode ser muito intenso. Então, todos os lugares em que você experienciou a intensidade disso e você automaticamente começou a criar uma separação com do seu corpo naquele momento do nascimento. Vocês todos podem destruir, descriar e estar disposto a reconhecer, reivindicar e se empoderar da criação do corpo que você criou. Ninguém mais criou seu corpo. Algumas pessoas falam isso para você, que o seu corpo é um co-criador, é uma criação consciente junto com você aqui. Então, tudo que não permite que você tenha mais facilidade, alegria e glória com isso, o que quer que isso pareça para você, você vai destruir, descriar? Certo, errado, bom e mal, pode poc, todos os nove, curtos, garotos e aléns. Então, tem duas coisas que acontecem. Você os servem aqui e vocês todos têm essas coisas maravilhosas que vocês são capazes de fazer. Todos esses talentos, habilidades, capacidades. O que isso significa? Muitos de vocês estão muito mais rápidos do que vocês já se deram crédito. Muitos de vocês têm uma habilidade de ouvir coisas de uma maneira diferente, ver coisas de uma maneira diferente, perceber energia de uma maneira diferente. Alguns de vocês têm capacidades com corpos. Alguns de vocês podem ter aquela criança que entra num quarto e todo mundo se sente melhor. Por que isso? Por que isso acontece? É muito fácil aqui não levar em consideração os milagres que as pessoas são, mesmo quando eles são pequenos, especialmente quando eles são pequenos, do que honrar e levar em consideração, uau, não é interessante que quando alguém entra nesse quarto, tudo muda, tudo tá mais fácil. Então, todos os lugares em que você era uma pessoa que mudava o jogo em todas as circunstâncias, que você estava em todo lugar, mas você não reconhecia, porque as pessoas não sabiam como receber isso. Você vai destruir, descriar todos os lugares em que você fez a habilidade delas de não receber isso mais grandiosa que a sua capacidade de ser isso. Você estaria disposto a ser isso, não importa o que, mesmo que isso foda com elas totalmente. Tudo que não permite isso, é aí que eu posso liberar todos vocês no mundo. Certo, errado, bom e mal, pode poc, todos os nove, curtos, garotos e aléns. Então, se você veio aqui um ser que você sabia que você tinha todas essas capacidades e habilidades, mesmo que isso se sinta como uma história para você, só deixe que isso seja uma historinha. E se isso aplicar para sua vida, você falar, eu imagino, será que isso não era só uma história? Será que isso era o que era verdadeiro? Então, se você, o ser, tiver todas essas. Eu sei que eu posso ser isso, fazer isso, eu posso brincar com essas energias dessa maneira, eu tenho esse talento, assim. E aí você cria um corpo que pode co-criar tudo isso com você. E aí você chega aqui e você olha em volta e você fala: que merda tá acontecendo? Ninguém aqui, todo mundo aqui tá agindo como se todas essas coisas não fossem possíveis. Então, qual é a coisa que muitos de nós
fizemos e ainda fazemos, você olha no mundo e fala, ninguém mais pode ser isso. Então eu provavelmente eu não consigo fazer isso também, e aí eu vou diminuir minha potência. Eu não vejo mais ninguém fazendo essa coisa energética particular, essa habilidade particular. Então eu vou diminuir isso. E quando você faz isso, quando você começa a pegar esse espaço que você é como um ser e esse espaço que o seu corpo é, e você começa a abaixar e diminuir, contrair e esconder e colocar de lado. O que isso faz é que isso começa a criar essas coisas interessantes que essa realidade chama de desabilidades, de deficiências. Então, se você for uma pessoa que é muito, muito rápida, se você for se você pega a informação em um nanosegundo e você pega toda a informação, você não pega um pouco, você pega tudo. Então, o que essa realidade faz é que ela decide que você tem TDAH. Ela decide que você não tem que fazer isso, você tem que fazer algo que é o oposto disso. Aí você gasta o resto da sua vida tentando se focar quando onde o seu presente está, não é em focar, é em permitir que tudo isso esteja lá. E se você fizesse isso, talvez você poderia descobrir que você sabe o tempo de quando você precisa prestar atenção em determinada coisa. Você pode perguntar para as coisas que está consciente. Ei, me mostre energeticamente quando eu tenho que estar consciente de vocês. E se você pudesse se engajar com o seu ambiente de uma maneira completamente diferente, você estaria disposto a brincar, começar a brincar com isso e ver, cara, o que eu consigo fazer se eu não fosse esse bebê escrotinho, o que eu seria? Onde você, o que é você que você nunca reconheceu? Até a gente começar a reconhecer essas coisas, você tem que reconhecer para que isso possa ser. E é isso que cria, na verdade, você o ser sendo uma mudança no mundo. Então, o TDA ele pode ser só um exemplo, mas pode ser qualquer coisa. Então, pensa na coisa número um que você decidiu que está errado com você, que você decidiu que criou um monte de coisa errada na sua vida, que criou um monte de distúrbios na vida das pessoas, porque muito de nós, quando a gente está sendo a gente, isso afeta as outras pessoas por qualquer outra razão, a gente decidiu que isso não é ok. Então, pega uma coisa que você meio que se bate por ser uma coisa que você... Pega essa coisa e traga isso à tona para o seu corpo, para o seu universo, todas as experiências que você teve que tornaram absolutamente o seu julgamento sobre esse negócio o julgamento correto sobre isso. Traga tudo isso. O que eu quero perguntar é, tá bom, se isso não fosse isso, o que isso seria? Se você não ficasse no julgamento de ou você decidiu do que você decidiu que aquela coisa é, ou outras pessoas decidiram isso para você e basicamente te informaram disso, se fosse mesmo se fosse verbalmente, energeticamente, porque a maior parte de vocês talvez saiba agora ou sabendo agora que vocês podem ser conscientes dos pensamentos, sentimentos e emoções das pessoas. Se alguém tiver uma perspectiva, um ponto de vista de você, metade do tempo você sabe isso antes deles saberem. E se eles tiverem um ponto de vista, um julgamento de você, e eles não querem ter o ponto de vista, o julgamento, então aí vai ser mais alto ainda, porque eles estão tentando esconder isso. E quantos de vocês têm tido na sua vida a coisa que é a mais alta na sua vida, a coisa que você sabe que todo mundo está tentando esconder? Eu poderia dizer que a maior parte das pessoas que têm esses talentos, capacidades, habilidades energéticas, que a gente chama de X-Men, essa é um tema muito comum. Quanto mais as pessoas tentam esconder as coisas e colocá-las para baixo e colocá-las de lado, fingir que elas não estão lá, mais isso grita. Tipo, 1 milhão mais
no mundo do X-Men. E alguém que está presente e consciente no mundo deles. Então, todos os lugares que isso tem ocorrido para você, e você tornou isso em o que quer que você tenha decidido que isso é. Está disposto a destruir, descriar tudo isso e olhar para quais capacidades isso é. E como, se você puder entrar num quarto e estar consciente de todas as coisas que as pessoas estão tentando não dizer, não pensar, não sentir, enquanto também estão te dando a informação do que deveria ser, isso é o que eu deveria pensar, o que eu deveria sentir. É assim que a gente faz as coisas, que isso cria você sendo efeito de tudo isso, ou cria você, todas as pessoas estando sob o efeito de você? E não só as pessoas. A gente pode levar para coisas mais estranhas, mas se você tiver consciente de energias, que basicamente para um X-Men, energia é sua primeira língua, você também vai estar consciente da, 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 dos quadros, dos livros, você vai estar consciente das criações das pessoas. Todos nós andamos por aí e a gente tem criações falando com a gente. Ideias, coisas que a gente quer colocar no mundo, livros e classes e desenhos e ideias, o que quer que seja. Todas essas são energias. Então, quando você tem alguém na sua frente, você talvez possa estar consciente não só da pessoa na sua frente e do que eles querem que você ache, ou querem que você esteja consciente sobre eles, mas você vai estar consciente do tsunami de coisas que vem junto com cada pessoa. E aí a gente fica pensando por que a gente é antissocial. Então, todos os lugares em que você decidiu que você é antissocial, quando na verdade você é muito mais social do que você já se deu crédito por ser, você pode. Talvez você seja muito mais consciente das pessoas, de quem eles são, do que eles são, do que talvez eles sejam sobre eles mesmos. Que, de novo, isso é um erro, ou isso pode ser, tipo, uma força além de qualquer coisa que você já considerou antes? Então, como a gente está indo? Eu tô falando muito rápido. Eu não consigo ver fumaça saindo das suas orelhas. Não. Eu tô falando muito rápido. Tá tudo bem. Eu não sei o que isso significa. We're good. We're kind of ADHD too, so you're fine. A gente é meio que TDAH também, então tá tudo bem. Eu queria que. Eu gosto quando você fala rápido, porque eu não tenho tempo de entrar na minha cabeça, então tudo bem. Tradutores X-Men. Então, alguém tem qualquer pergunta até agora? Qualquer coisa que está aparecendo para você? Qualquer energia que você gostaria de. Eu sei que a Brand queria falar sobre corpo, mas tem alguma coisa que você gostaria de falar sobre isso? Eu posso fazer uma pergunta rápida? Sim. Pode falar, Brand, você está saindo do mudo. Não, eu tô bem, pode falar. Então, quando qualquer classe de X-Men, principalmente as suas, quando a gente chega aqui e eu tô em todos os lugares, eu sinto como aquela criança na escola que ela não consegue prestar atenção. E a minha pergunta, eu tô pensando qual é a minha pergunta. Obviamente, quando as pessoas se juntam, que são X-Men, essa energia ela aumenta. Porque quando eu era nova, era super intenso. Super. Quando você tá na escola, você tá tentando prestar atenção, eu só tava, tipo, fora, não tinha nenhum jeito que eu conseguia ouvir ao que os professores estavam falando. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu só percebi isso quando a gente começou essa classe, eu falei, uau, eu tô lembrando disso e eu fico me fazendo muito errada por essa energia.
E eu não sabia que eu tinha esse julgamento tão forte até hoje. Que isso veio à tona, eu não sei se isso era um negócio do traje de aniversário, se é estar aqui com você. Eu tô suando aqui agora, pra você ter uma ideia. Eu acho que é. Como a gente chama isso? Não. Molho? Não. Tempero? Não. Isso é o meu desejo secreto. Porque tem uma energia quando você tá perto de outras pessoas que estão dispostas a ser mais, ter mais, fazer perguntas sobre o que elas são capazes. Aí você tem mais acesso a isso. Que pode ser. O meu palpite é que você sabia que você sabia isso quando você estava vindo para cá. Você sabia que poderia, você sabia que você poderia afetar o mundo. Isso vai ser no jeito único, você pode afetar o mundo, sim, mas se você pode ficar mais perto de pessoas que estão escolhendo isso também, elas podem ter mais do sabor único delas e você pode ter mais do seu sabor único. Então, quando você entra nisso, quanto mais você tem acesso a você, porque todo mundo aqui tá pedindo por isso também. O Gary Douglas, fundador do Access Consciousness, foi ele que começou a criação dessas classes de X-Men. Ele começou a perceber que muitas pessoas entravam nas classes e tinham esse ponto de vista sobre eles, que eles foram diagnosticados. Muitas vezes são coisas que as pessoas foram diagnosticadas. É que essa coisa sobre eles é tão errada e eu só preciso mudar isso, eu preciso consertar isso, eu preciso que isso não seja do jeito que é. E ele começou o que ele começou a fazer foi olhar para isso e falar: uma das coisas, uma das minhas perguntas favoritas é uma ferramenta de X-Men e também e existe também Access Consciousness, que é o que está certo sobre mim que eu não estou percebendo. E o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo, se você estiver olhando para alguma experiência em particular. E o que está certo sobre o meu corpo que eu não estou percebendo. Porque como eu falei, como X-Men, você veio aqui e você criou um corpo que poderia criar o que você sabe que é possível. Talvez você tenha chegado aqui e ficado chocado com a experiência de chegar aqui e fazer um download dinâmico de tudo que você devia ser. Porque quantos de vocês, obviamente você não vai poder cognitivamente lembrar, talvez você consiga, mas a maioria de nós não. Quantos de vocês, com 10 a 15 segundos de chegar aqui, vocês já sabiam o que era esperado de você pela sua mãe e pelo seu pai? Sim ou não? Quantos de vocês tinham a habilidade de ser isso instantaneamente? Mesmo como um bebê, antes que você soubesse que os bebês novos são essas tábuas rasas. Para aqueles de vocês que não sabem, eu fui uma doula por muitos, muitos anos, 15 anos eu fui uma doula. Então eu participei de muitos nascimentos, eu vi muitos bebês chegando, saindo do útero e entrando aqui. Então, a coisa única que eu nunca comprei, nem por um segundo, foi que qualquer um desses bebês eram tábuas rasas e páginas em branco. Então, em qualquer momento que você comprou, que você era uma página em branco, você pode destruir e descriar tudo isso. Certo, errado, bom e mal, pode poc, todos os 9 curtos, garotos excelentes. E todos os lugares em que, naquele momento, você comprou a ideia da página em branco, que você escondeu a criação do corpo mágico que você tem de você e de todo mundo, você estaria disposto a destruir, descriar todos os lugares que você está mantendo isso em segredo e ter isso agora? E conseguir ver o que é que você está consciente, que você sabia e o que você escolheu naqueles momentos? E tudo que não permite isso, você vai destruir e descriar? Certo, errado, bom e mal, pode poc, todos os 9, curtos, garotos e aléns. E eu também vou dizer, para aqueles de vocês, se você for novo em Axis, algumas coisas dessas podem ser muito estranhas e muito... O que ela tá falando aqui? Se tiver alguma coisa particular que realmente forem estranhas para você, ou... A minha sugestão seria, na próxima semana, brincar com
a energia de e se essa coisa que você estiver resistindo tanto, reagindo tanto, ou que parece tão estranho para você, talvez essas sejam as coisas, talvez sejam as coisas mais verdadeiras para nós. Você só escondeu isso muito, muito bem. Então, todos de vocês que foram muito bons em esconder essas coisas de vocês, vocês podem destruir e descriar. Certo, errado, bom e mal, patipoc, todos os nove curtos, garotos, excelentes. Eu vou só ler isso aqui no chat. É o meu filho, blá blá blá, ele é diagnosticado com autismo, ele tem um sistema de escola que não funciona para ele. A gente tem um sistema todo de ferramentas, porque o que é que ele está percebendo a energia de um jeito muito diferente, se ele puder entender o jeito que ele aprende. E eu também não leio, eu só me permito perceber a energia e saber o que está aqui. E tem bilhões de jeitos que isso pode aparecer. E se você olhar mais, tem uma classe de uma possibilidade de não descoberta de X-Men de um dia, e a classe de X-Men de 2 dias tem ferramentas que você pode usar para isso, tem muitas ferramentas que você pode usar. Se você entrar no accessconsciousness.com/X-Men, você vai encontrar muita informação lá. Mas o que acontece é que se você começasse a se tornar curiosa de como ele recebe informação e começar a fazer mais perguntas para ele sobre mesmo que você não sabe que ele está lendo, sobre o que está lá e ver se ele consegue puxar essa informação. Uma das coisas que pode acontecer é que se as pessoas suficientes projetarem a você ou a esse menino que ele não pode ler, ele não vai conseguir ler. Uma das coisas que todos nós somos muito bons em fazer, imediatamente quando as pessoas nos julgam, a gente se torna isso em um segundo. Então, uma das coisas que você pode fazer para você e para as crianças, se você tiver filhos que tem essa coisa acontecendo, é começar a tá legal, o que é que eu sei aqui? Uma das coisas que a gente faz muito é destruir, descriar todas as projeções, expectativas, separações, rejeições e julgamentos que você está consciente, que outras pessoas têm delas mesmas, que outras pessoas têm dos seus filhos, todos os dias. E aí você pode só falar, pode POC, se você não souber, no Satisfyer. Você não precisa falar. Agora que você está nessa chamada comigo, você não precisa nem saber o que significa, mas você tem energia disso, você pode falar, tá, pode POC nisso tudo. E você pode começar, o que isso vai começar a fazer é que todos os lugares que você desenhou quem você é e quem o seu corpo é, baseado nas realidades de outras pessoas, porque se você tiver consciente das projeções e expectativas de outras pessoas sobre você, sobre os julgamentos deles de você e deles mesmos, e se que você está consciente das separações e rejeições deles, você basicamente está consciente da realidade toda deles. O que muitos de nós fazem, porque é fácil, para a maioria de nós é muito fácil falar, tipo, isso se torna fácil. Eu vou ser só ser eu vou ser o que faz eles confortáveis. E aí o que acontece é que a gente entra num lugar de falar, espera aí, quem eu sou? E o que eu gostaria de criar? Eu não sei, eu não tenho uma pista. O que eu sei é que eu sei como estar perto dessas pessoas. Então, se você for uma dessas pessoas que é diferente com várias pessoas, algumas dessas coisas podem se aplicar para você. Posso fazer uma pergunta aqui? Eu não consigo manter ela aqui. Muito do que você está falando agora, eu estou pensando só sobre. É meio que. Sabe quando você pede por alguma coisa, você está constantemente pedindo por coisa, se você estiver consciente disso ou não, o universo ele vai te entregar, porque ele fala, tá, isso é certo, isso é bom, isso é mal. Não, você quer mais disso, então vai. É, é o que eu estou percebendo quando você está falando, quando a gente percebe os julgamentos e as expectativas de nós. A gente não tem julgamento disso ser certo, errado, bom ou mal. É só, tipo, eles querem que eu seja isso.
E eu percebo que eu faço isso o tempo todo. Então, também tem esse pedaço de o que eu sou de verdade, sabe? E quem eu sou verdadeiramente, porque sou tão. Eu tô constantemente tentando ser o que as pessoas. Eu não sei, eu acho que eu não tô nem fazendo isso conscientemente, cognitivamente. Então, hum, eu não sei. Você pode sentir a energia, vocês todos podem perceber a energia que ela tá sendo com isso. Ah, meu Deus! A gente pode perceber isso, tipo, ah, meu Deus. Todos nós, sendo a energia, essa é uma das coisas que o nosso corpo é muito bom. Então é aí que você vai ser a pergunta. Não só ser a pergunta, mas saber que 99,9% das coisas que você está entrando em contato não são suas. Então, eu acho que a pergunta aqui é como eu posso ser o presente que isso é? Que seria eu não me perco no processo de ser isso. Olhando para isso também, para algumas circunstâncias, vai ser a sua escolha mais facilidade, alegria e glória. O que eu não tô disposto a escolher, o que você não está disposto a escolher, que se você escolhesse, criaria o que você está pedindo para criar. Uma coisa que uma coisa que muitos de nós não vão fazer é deixar as pessoas desconfortáveis. Então, ou ser percebido de um jeito escroto, ou tornar alguém triste, ou aparecer de um jeito que as pessoas não estão esperando. Tem uma aqui. Quantos de vocês estão mantendo fachadas que não são vocês? E você tem mais do que 50 ou mais? Mais do que 100 ou menos? Mais do que 200 ou menos? Você pode continuar e falar, uau, essa chamada, o presente do seu aniversário, é sobre reconhecimento de uau. Na verdade, eu tenho escolhido isso. Eu tô nos meus 40 anos, então eu comecei a perceber, eu comecei a ter mais escolha. E quando você tem mais escolha no reconhecimento que você tem do que você está escolhendo. Como você está usando suas capacidades, se você está usando elas para você ou contra você. E eu tenho muitas perguntas diferentes. Eu escolheria isso por qual razão? Algumas vezes você tá escolhendo alguma coisa que você sabe que você não quer, você fala, tipo, não, não sou eu. Você sabe quando você tá escolhendo alguma coisa, ou você sabe quando você tá escolhendo o que não é você. É tipo, meu Deus, tá, tudo bem. Porque também, você já esteve disposto a reconhecer quão brilhante você é? Você não teria chegado até aqui sem um nível de brilhantismo de muitas pessoas. Porque nenhum de vocês se encaixa aqui. Vocês todos têm fingido muito bem. E isso é brilhante. Então, em vez de ir para a frustração, ou porque eu não consigo mudar isso, ou ah, meu Deus, eu só fiz isso de novo, o que está certo sobre você que você não está reconhecendo? E como você pode usar as coisas que você pode saber, perceber, receber para sua vantagem? Você está disposto a foder com tudo? Porque a vasta maioria de nós tá meio que controlando, é um pouco controladora, um pouco perfeccionista. Então a gente cria nossos ambientes para ser muito previsíveis. Então, o que isso significa? Você está disposto a foder com isso? Não, porque se isso foder tudo isso, tudo vai foder. E aí é isso que eu tô convidando você. E se você deixasse todas as coisas se foderem? Isso é muito desconfortável, cara. Sim, isso é.
E o que isso criaria se você escolhesse isso? Uma das coisas que eu falo nas minhas classes o tempo todo, e eu não sei, eu acho que eu facilito a energia rindo, mas eu também cultivei esse senso de humor comigo mesmo, porque eu entrei em Axis muito, muito não bem. Eu eu tentava ser a melhor em tudo e fazer tudo certo e fazer tudo corretamente. E eu tava exausta, eu tava depressiva, eu tava tendo ansiedade, eu tava tipo, meu Deus, qual é o ponto disso tudo? Eu tava uma merda. E aí eu encontrei o Axis e eu comecei a ter minhas barras corridas. Para aqueles de vocês que chegaram aqui agora e não conhecem Axis, eu vou começar a falar de novo, mas se você tem essas capacidades e habilidades de X-Men, as barras de Axis são vitais. Então, se vocês não sabem o que eu tô falando, por favor, vão para, eu acho que é accessconsciousness.com bars. É isso aí, Access Bars. É Access Bars. Para mim, pessoalmente, completamente mudou a minha vida. E, na verdade, é o que me permitiu. Eu realmente não cognitivamente entendia todas essas coisas. Eu sabia que algumas coisas tinham que ser diferentes para mim. E eu também percebia que muitos de nós, quando a gente nasce aqui, a gente faz essa coisa de, ei, eu tô aqui. E aí, tipo, meu Deus, ninguém me entende, e eu vou só me contrair e, e se conformar e fazer o meu melhor. Muitos de nós criamos mecanismos de coping para lidar com as coisas e a gente lida com as coisas, porque a gente é tão brilhante e a gente lida com as coisas, mesmo que a gente for diagnosticado com as coisas, com essas deficiências. E o que é essa pressão que a gente cria vivendo. E a maior parte de nós chega num ponto em que a gente fala que a tampa ela explode e a gente fala, meu Deus, alguém tem que ceder. E muitas vezes é aí quando as barras aparecem para as pessoas. Então, se você estiver aqui e você for totalmente novo e você já não tiver tido essas barras corridas, você pode ter aulas, classes de barras, você pode procurar praticantes de barras. Eu recomendo isso muito porque o que fez por mim foi que eu tinha alguém correndo minhas barras e eu não tinha um ponto de vista sobre o que isso ia criar. O que isso começou a fazer foi liberar essas coisas que eu decidi que eram eu e que eu tinha segurado no lugar como eu e mantém no lugar como eu por anos. Eu só comecei a falar, calma. E não é você sair da lâmpada do gênio. Ao longo do tempo você vai começar a perceber, meu Deus, talvez isso não seja eu. E você vai começar a cultivar um senso de quem você é. E eu sei que para muitos de vocês isso parece uma missão impossível, porque você não sabe agora quem você é. Você não sabe cognitivamente quem você é. Você sabe quem você é. Você sabe o que você é capaz. Você sabe o que você veio aqui para ser, fazer, para criar. E muitos de vocês são mudadores. E pela minha perspectiva, agora é hora de nós sairmos do pano de fundo. Como que é que isso pareça para você? Não tô falando que você tem que ser tipo o protagonista, mas que você, na sua esfera de influência, comece a ser diferente e comece a convidar outras pessoas para serem diferentes. Você permite, como a Beck falou, você começa a chegar num quarto e as pessoas começam a dar a louca e elas podem não se julgar porque você não as julga. Você pode ser isso para as pessoas e você pode ser isso para você. Então, é muita coisa do que eu queria falar nessa conversa, porque eu realmente penso como a gente pode. É completamente estranho, eu não consigo. A maioria das pessoas. A maioria de vocês não. A maioria de vocês consegue perceber quão caótico ano que vem vai ser. Então, e se você pudesse, e se você
nothing you E can se nada, hook into. e There's se no você, e se não tivesse what if nada you que você can use pudesse se that prender? E se total você pudesse usar isso, havoc, esse total caos e no plan, possibilidade, sem to your planos, advantage? para sua What if vantagem? now is the time to E se like agora really fosse a hora start de to começar ask, like, a if I were pedir, being me se eu today, tivesse sendo who eu, would I be? quem eu seria? What would I choose? O que eu What would I escolheria? create? O que eu criaria? And E, like e se your greatest mentor? E se o. E, What if you se, start to lead your life? e se você fosse o seu melhor mentor? E se você começasse a levar a sua vida? I might have been Talvez hiding a few things from myself. Talvez eu tenha escondido algumas I coisas might de have mim. been taking Talvez eu tenha seen them and suppressing pegado them essas coisas e so suprimido that elas be like everyone para que eu else pudesse ser and igual a not todo make mundo e everyone else não feel fazer as bad, pessoas desconfortáveis ou fazer elas se sentirem mal. you know, make any waves. No, now is the time to Então kind of agora é a just brush hora. all that aside and actually look at, like, okay, Agora é a hora de olhar if I para. were being me, Tá bom, se eu tivesse sendo eu, quem eu seria? what's right about me O I'm que not tá certo getting? sobre mim que eu não tô What percebendo? did you actually come here O que to você create? veio And if aqui you para ask criar? that E se você perguntar from a space isso de um espaço de curiosity curiosidade and not having e não ter que escolher nada, you will start to get você information. vai começar a ter informação. So, we're kind Então, of rounding in on an hour. I a can't believe gente it's já gone that foi fast. para Is it uma an hora. hour? Já foi That's uma right, right? hora? Oh my God. Já. See, Ah, I meu don't know Deus. anything about Viu? time. Eu não And sei I'm fine nada with it. sobre Who cares? tempo. That's what I was Quem saying se earlier importa? too. É o que eu falei Cultivate a antes. sense of humor, people. Cultive um senso de Can't humor. laugh at you. Se você não Can't laugh at your decisions puder, and choices. se você pode rir de First of você e all, das suas it'll take way longer escolhas to e decisões. change it all. Vai Secondly, like, what vai fun demorar is it? muito para mudar tudo isso. Então, tipo, quem se importa? I entertain myself all day. Eu me entretenho o dia todo. I chose that for what reason? Eu escolhi Who knows? isso porque, Who quem knows why I sabe? chose things? Quem sabe por que eu escolho as coisas? So, does anybody have any last Alguém minute tem anything? alguma I'm pergunta really de bad último at reading minuto? the chats. Eu tô lendo o There's chat. this one about bodies. Tem uma sobre corpos. The one about the body, I would A actually sobre ask, corpos eu perguntaria. like what's right about it O you're que not tá getting. certo sobre o seu I know corpo que that's você não really tá can be percebendo. a little bit more difficult Eu when sei it's que pode ser bodies. mais difícil quando se tratar de corpos. What's right about your body O que you're tá not certo getting. I sobre o would seu just start corpo to que você não ask tá about percebendo. that. E a And gente then começou also a too, perguntar there's sobre lots of isso. different E também tem muitas classes, X-Men classes that we'll dive classes into bodies de a little bit more axes deeply. de X-Men diferentes que a The gente 2-day mergulha classes are mais em great for corpos. that. A classe de 2 dias é ótimo para isso. I did want to invite you guys to a few things I have in the new year. Eu quero I'm convidar para actually vocês having uma 3 coisa que eu intro calls, tenho pro ano novo. all Eu on tenho very, três chamadas unique topics. de introdução Let's see if I sobre Actually, tópicos the first one únicos. A is about primeira bodies, é sobre called corpos. Autistic Feels. Ela é chamada It's gonna be Sensações all about Autistas. bodies, É body tudo sobre awareness, corpos, what shows up in o que bodies. aparece com corpos. There's another one that I'm Tem doing uma that's outra gonna que eu be vou life with fazer dots, which is que é everywhere chamada you are not linear in any way. Vida And em that you are an pontos, extrapolator of porque você é magnitude. um extrapolador e a sua And vida ela não é feita de We're linearidade. gonna explore that. A gente vai explorar And then isso. the last one that E I'm a doing is última que eu vou called The fazer Killing Contribution, é chamada A Contribuição which que will be a Mata, really cool que conversation vai ser uma around, like, conversa muito legal, capacities and talents que é that quais a lot of us capacidades e have habilidades that muitos de aren't nós têm, considered proper here. que não são So consideradas that's gonna be another apropriadas intro. aqui. They're all, Então, vão ser todas anyone can introduções, join them. qualquer um pode You're se welcome juntar. if you want to choose Você all é three. There's bem-vindo also se a você Friday quiser se night for that. juntar a And then qualquer I'm uma also doing delas. a 2-day X-Men E eu class também vou fazer uma in classe de March. X-Men de 2 dias em março. So Vai if ser online. X-Men is something Então, that, se X-Men for or alguma any of coisa this conversation is something that se isso for creates more space for you, algo que cria mais espaço para você, allows you que to permite que você have a little bit more lightness to tenha your um pouco future. mais de leveza para o Just seu really interesting. futuro. You can check those out. E se isso te On the interessar, você Access pode website. checar isso no site de I also have Access. my own website. Eu também tenho o meu website, CaraWright.com, carawright.com, também está lá, se você quiser mais informação. E também eu estou sempre disponível, você pode me mandar mensagem. Alguém tem qualquer pergunta de último minuto? Yes, me. Sim, eu. Hi, how do I Okay, know? Oi. How do I find out why Como I'm eu here? descubro? How do you find out? Keep asking. Como eu descubro as coisas sobre Power mim? being me. Who
would I Se eu, be? como eu And I know descubro that quem eu sounds sou? very, Se eu like, fosse, there's você something faz deep pergunta, se eu here, and fosse I eu, quem eu think I did seria? it for like, I Eu don't acho, know, it was weeks. Every eu day acho que I foi would ask, I would semanas, take a por bath todo every day and momento. I'd ask, Eu if I were perguntava being toda hora, me, se eu estivesse who would I sendo be? eu, quem eu seria? If I were being Se eu me, estivesse sendo where would I eu, be? onde eu seria? If I were Se eu being estivesse me, sendo what would I eu, o be? que eu seria? If I were Se eu being estivesse me, sendo how eu, would I be? como eu seria? And if Se I eu were being estivesse me, sendo when eu, would I be? onde eu seria? Quando eu seria? And what my sense is E of o que o meu those things, senso é and lots nessas of times, you coisas, guys, you're not going to get, when I say ask quando eu questions, falo faça please don't perguntas, look for something por favor, that não answer olhe para you. alguma coisa que vai te Don't wait responder. for words. Não espere Words are pelas slow palavras. As and, palavras like, são dumb. Some devagares of e you burras. might get words, Alguns de vocês podem receber but palavras, do not wait for that mas não until you espere know por you isso. got what you're asking for. Perceba o que você está All of pedindo, those perguntando. who, what, when, where, why, and O how. quando, como, onde, What that porquê. does is it O que starts isso to faz é que isso começa unsolidify a everything that you put dessolidificar in tudo place que so that você you colocou no cannot lugar, see que você não consegue se what you ver, be. que você não consegue ver o que você é. You cannot actually see. And also, Você não the other consegue ver tip isso. is Então, really start to look at those things comece that a you olhar para decided essas are really coisas que wrong você about you. decidiu que são errados sobre That's você. where the goods lie. Porque isso é onde a parte Like, boa if you tá. just know your Se você shit at puder something, saber que você odds é are errado em alguma coisa, that's where you olha have the most para capacity. isso, porque é onde So você what's tem as right about it, you're not capacidades. Então, o que getting. está Like, certo sobre você for que você não me, if está I were to percebendo? look Se eu broad fosse over my life olhar and go, the thing that's para been the minha biggest vida, problem in my life, onde os meus maiores my problemas body. estão, é o meu I'm just corpo. gonna generalize. Eu vou generalizar. And what I know E now, o que eu sei and I agora, ask questions e every eu day, faço guys. It's not perguntas like you todos ask os this dias, one não é thing, tipo você you faz just uma know. pergunta um It is dia, a unfolding é um negócio que vai se desenrolando. cornucopia of energy and É uma exploration of, like, cornucópia de energia que what's vai possible every single aparecendo. day. You will E que ela not aparece ever mais stop. todo dia, It's você nunca vai always parar. something that you're still gonna ask. E você But vai sempre perguntar. what has shown up O que for me apareceu is para I mim have a foi lot of que eu tenho capacities muitas with capacidades body, com corpos, with my own com o body, meu corpo, energetically with energeticamente bodies. com And corpos. that's what you're gonna E é isso que você you're vai gonna find a que lot você of vai times. descobrir So muitas also, das like, vezes. taking the Então one thing that you também decided is bad, pegando willful, as awful, coisas que wrong você about you, decidiu and que é start asking errado, what's right horrível, about this in the perverso sobre beginning, você e perguntar o que está certo sobre without mim que eu any não estou sort of, like, percebendo, sem qualquer tipo de conclusion on what has to conclusões do que show tem up que as the answer to aparecer that. Just como uma resposta para simply, isso. what's right about this? Só perguntando o que está certo sobre isso e permitir que apareça o que apareça. And you come on my autistic bills call. E talvez você pode entrar So, nessa I am chamada so de grateful for all of you sentimentos joining me. autistas. Eu sou muito I knew grata this por was todo gonna be a mundo que está wild aqui. ride. I Eu had no sabia que real isso ia ser selvagem. idea where it would Eu não go, tinha which I ideia really de onde a don't gente in any of my ia. classes. Like, É o que eu faço obviously. com a maioria dos meus And classes. Eu I'm não sei onde a super gente vai. grateful for all Eu the sou muito things that grata came por up. todas as And coisas que vieram à tona. like I said, E como eu my falei, desire o meu is desejo for all of the é para X-Men, que todos os for all of the X-Men amazing, e energetically todos capable humanoids, os however you want to term humanoides yourself, incríveis what if we all possam encontrar vocês. got to know E who que we todos are possamos saber quem a gente é. and turned all of that shit up in a E great way aumentasse in isso 2020? em muito, muito mais em 2021. O que isso What would it criaria para o create for the planeta. world? O que isso criaria para o mundo. And how much fun E can quanta you have diversão você pode ter choosing it? escolhendo isso. So, thank you again. Muito obrigado a você. And E we will see you in a gente vai ver 2021 você em somewhere. 2021 em algum lugar. Yeah, thanks again. E é isso. Thank you, Enzo and Muito Anna. obrigado, Enzo e Ana. Thank you. Muito obrigado. You guys. Thank you, Bye. Tchau, pessoal. Bye.